Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade a uma série de estudos sobre os números na Bíblia, tá bom? No primeiro estudo nós falamos sobre os números 1, 2 e 3. Hoje nós vamos falar sobre os números 4 e 5. Bom, gente, o número 4 é composto de 3 mais 1. A gente já sabe que o número 3 denota, tá bom? A trindade. E o número 1 denota a singularidade. Então, quando um Deus todo-poderoso, né, representado pelo número 1, né, o Criador de todas as coisas, atua na sua forma da trindade, o que acontece, o resultado é uma obra criativa, ou seja, a criação do mundo e do universo. Bom, nós sabemos que lá no livro de Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram envolvidos na criação, né? O Pai é aquele que ordena, o Filho, a palavra, é aquele que declara, e as coisas foram criadas pela palavra. E o Espírito Santo pairava sobre as águas, supervisionando e trazendo a vida. Então, quando nós temos a Trindade, com o seu poder extraordinário, representado pelo número 1 da singularidade, onde tudo vem dele, né? O que nós temos no número 4, nós temos a criação. Portanto, o número 4, gente, representa tudo aquilo que é a criação material. Não é interessante isso? Vejam bem, os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardinais, não é isso? Norte, sul, leste, oeste, as 4 estações do ano, não é isso? Primavera, verão, outono, inverno, tudo relacionado ao homem. Tá? A criação, ao mundo. O número 4, portanto, tem a ver com a criação. Mas uma coisa interessante também em relação ao número 4 é que o número 4 é o primeiro número que pode ter uma divisão simples. O que eu chamo de uma divisão simples? Porque o 1 e o 2 e o 3, eles só podem ser divididos por 1 ou por si mesmos. Tá bom? Então, 1 só pode ser dividido por 1, estamos falando de números inteiros, tá? O 2 só pode ser dividido por 1 e 2, o 3 só pode ser dividido por 1 e 3, mas o 4, ele pode ser dividido de uma maneira simples, ele pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por 2. Então, de certa maneira, representa também uma fraqueza neste número. Ele não é um número tão poderoso quanto o 1, o 2 e o 3. Tá? Então representa a humanidade que tem a fraqueza, que teve a possibilidade da queda e que caiu. Então, mas o número 4 não representa só um número fraco, representa também o amor de Deus para com a sua criação. Porque olha, quantos são os evangelhos? 4. E o que representam os evangelhos? A declaração do amor de Deus pelo mundo e pelas suas criaturas, pelos seus filhos, né? E de que maneira Deus fez isso? Dando seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, o número 4 é a criação, mas também Deus manifesta o seu amor pela sua criação, que é fraca, que é decaída, tá? Por exemplo, o 4º livro da Bíblia, gente, é o livro de Números, que fala do quê? Da jornada de Israel no deserto, logo depois que saiu do Egito, né? E representa também a jornada do crente neste mundo. Vocês perceberam? O número 4 diz respeito às coisas terrenas deste mundo. O crente vivendo neste mundo, enfrentando as lutas desse mundo, as estações desse mundo, andando pelos pontos cardinais deste mundo. O número 4, portanto, representa a criação e especialmente o homem em relação à criação de Deus, né? No 4º dia, toda a criação material havia sido completa.
A partir do quinto, sexto dia, Deus vai enchendo a terra, mas a criação de tudo que era material terminou no quarto dia, tá? No capítulo 2 de Gênesis, fala de um rio, né, que se dividiu em 4 braços de rio para fertilizar a terra. São os rios Pison, Gion, Tigres e Eufrates. No sonho de Nabucodonosor, mostrava 4 grandes impérios poderosos sobre a terra até que viesse o Messias, que são Babilônia, Persa, Grécia e romanos. E aí então veio o Messias. O altar de sacrifícios que Deus mandou construir tinha que ser quadrado e ter 4 chifres, representando a expiação, o perdão dos pecados nos 4 pontos cardinais do mundo, ou seja, exatamente o que Cristo fez. Cristo morreu pelo mundo inteiro. Então, meus queridos, o número 4 na Bíblia representa a criação, representa tudo que é material, tá bom? Recapitulando, o número 1 fala da singularidade de Deus, tudo vem dele, né? O 2 fala da comunhão, da concordância, fala de qualquer que seja o argumento ou a discussão ser confirmada por 2 testemunhas. Então fala do poder da concordância. O número 3 fala da trindade, fala da completude, fala da dimensão, né, completa, né, de Deus. O número 4, como eu disse para vocês, fala da terra, fala dos pontos cardeais, fala das 4 estações, não é isso? E o número 5? Bom, gente, o número 5, todo mundo sabe que o número 5 é o número da graça. Mas eu vou explicar para vocês o porquê ele é o número da graça. Bom, o número 5 é composto de 4 mais 1. Como nós vimos, o 4 fala tanto do mundo físico, da materialidade, né? Mas fala também da humanidade, né? E fala da fraqueza do homem. E o número 1 fala do poder de Deus, fala da singularidade de Deus, fala de Deus ser totalmente autossuficiente, todo-poderoso, ele não precisa de absolutamente nada ou ninguém. Ele é, na teologia ou na filosofia, chamado de ontologicamente autossuficiente, né? Ele é a causa e não é o resultado. O número 1, portanto, é o número de Deus, e o número 4, portanto, é o número do homem, é o número da humanidade, o número da fraqueza do homem. Quando este Deus todo-poderoso, autossuficiente, interfere na sua criação decaída e para restaurá-la, então aí nós temos o número da graça. Então, se o 4 fala das obras que Deus criou fisicamente, o número 5 fala da obra de redenção espiritualmente. E, portanto, o número 5 é o número da graça de Deus. Ora, o que é a graça, meus queridos? É o favor imerecido de Deus para homens indignos, fracos e pecadores. Graça é aquilo que você jamais mereceria. Você jamais poderia pagar a sua salvação. O preço seria alto demais. O preço requeriria que você fosse perfeito e santo e nunca pecasse. Todos nós somos pecadores. Então, Deus mandou o seu único filho, aquele que nunca pecou, o justo morrendo pelos injustos, o santo pelos pecadores. E dessa maneira, a graça de Deus é extraordinária, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Mas também a graça é o exercício da responsabilidade de pecadores que sabem que jamais poderiam conquistar, né, a presença de Deus, conquistar o céu, o acesso à vida eterna, jamais poderiam, mas que através de um Deus todo-poderoso e especialmente do seu Filho Jesus, o único caminho, olha lá, a única verdade, a vida, Jesus, o único caminho, o número 1,
aquele que é também o Criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando este Criador, ele adentra na humanidade dos homens e ele interfere, redimindo estes homens, essa natureza decaída, o número 5 se torna o número da graça, o número da redenção. Tá? Mas graça jamais pode ser entendida como uma licença, um direito de você fazer o que quer. Porque nós devemos reconhecer a nossa incapacidade, mas pedir sempre a Deus a intervenção dele para nos levar a vencer todas as áreas de fraquezas e de pecado. Há 5 livros da Bíblia ligados a Moisés, ele que escreveu, que dizem respeito ao homem, às suas falhas e o remédio de Deus. Esses 5 livros da Bíblia são chamados de Torá, ou de lei, ou de o Pentateuco. Lá não só mostra a incapacidade do homem, né, de cumprir as leis e cumprir a vontade de Deus, mas mostra também a maneira como Deus deu ao homem o caminho, né, de resolver, né, o seu problema do seu pecado, de quebrar a lei. E ali estão todos os ensinamentos, todas as ordenanças, os sacrifícios. Portanto, o Pentateuco não é só um livro de lei, é um livro de graça também, porque ele revela a incapacidade do homem, mas mostra o caminho para o perdão, o caminho para a salvação. Bom, em Êxodo 30, gente, é descrito o azeite ungido, que tinha uma composição de 5 especiarias. Está lá em Êxodo 30, 23 e 24. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, da mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e do cálamo aromático, 250 ciclos, e da cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 im. Bom, aqui nós temos claramente as especiarias que deveriam formar, né, um óleo para ser utilizado para não só ungir os lugares, mas também para exalar perfume, tá? E eles representam perfeitamente a graça e a perfeição de Cristo, como Filho do homem, o maior entre 10 milhares, com a unção do Espírito Santo. Então, eu quero analisar aqui o que os rabinos interpretam e aqui trazer essa interpretação para Jesus. A mirra era uma especiaria muito cheirosa, porém amarga, e ela sai livremente de uma árvore, e é a figura da graça dos seus lábios, daquilo que sai dos seus lábios como graça, como mirra, né, que é muitas vezes amargo, porque vai exigir de nós transformação quando a gente toma posse disso, mas é cheiroso, é algo extraordinário. Cantares de Salomão, no capítulo 5, versículo 13, quando o Sunamita está falando ali de Salomão, e isso representa Jesus, ela diz assim: as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Portanto, a mirra fala do que? Das palavras de Cristo, né, que são amargas para o pecado, porque denunciam o pecado, mas são muito cheirosas, né? A segunda especiaria é o cinamomo, que é a parte interna de uma cortiça e tem uma fragrância muito doce. E fala da excelência do caráter, né? Porque é algo que fala da internalidade de Jesus, né? E o caráter de Jesus que era reconhecido por todos, né? A terceira é o cálamos doce. O cálamos é uma seiva, tá, de uma árvore e tipifica, portanto, a perfeição de Cristo nos seus pensamentos, nas suas afeições e nas suas intenções. A seiva fala de vida, fala de essência. Então, o cálamos doce fala da essência de Cristo, né? Que tipifica seus pensamentos, emoções e afeições. A última especiaria é a cássia, que é, na verdade, a casca da árvore e simboliza a excelência das atitudes de Cristo perante os homens. Aquilo que os homens podiam ver nos atos de Cristo falava da excelência de Cristo. E, por último lugar, para compor os 5, né,
é o azeite de oliva que denota a presença do Espírito Santo na vida de Cristo. Nada do que Cristo realizou, ele realizou no seu próprio poder. Ele fez tudo no poder do Espírito. Mas a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito de Deus sem medida. Ou seja, ele era completamente cheio do Espírito Santo. E a gente sabe que o número 5 está completamente ligado a Jesus. Por quê? Porque na construção do tabernáculo, o número 5 e os seus múltiplos prevalecem em praticamente tudo. Então, lembrando que um pecador, né, representando ali pelo número 4, né, um pecador que tem fraquezas, ele só pode adorar, né, se houver a intervenção de Deus e da sua graça e, portanto, o número 5. Eu vou dar aqui alguns números para vocês, não todos. A corte exterior, ou seja, em volta do tabernáculo, tinha 100 cúbitos de comprimento e 50 cúbitos de largura, portanto, múltiplos de 5. Em volta do tabernáculo havia 60 pilares, tá? Que sustentavam, né, toda aquelas cortinas que na verdade delimitavam, né, o tabernáculo. 60 é o resultado da multiplicação de 12 vezes 5. Na Bíblia, quando eu chegar lá no número 12, eu vou provar para vocês, mas o número 12 representa o governo de Deus. O número 10 é o governo humano, o número 12 é o governo divino. Então, quando o governo divino, a autoridade suprema de Deus, entra na história dos homens com a graça, o que acontece é que a adoração é permitida, que o acesso à presença de Deus, através do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, a expiação dos pecados acontece, o perdão dos pecadores acontece. Então o tabernáculo que representa Cristo mostra também a graça de Deus através do seu governo, da sua decisão, da sua autoridade, do poder de dizer, eles pecaram, mas eu sou Deus, eu tenho todo o poder do mundo e eu decidi, por minha própria vontade, salvá-los e perdoá-los através da minha graça. Não será através do poder deles, nem da justiça própria, será da minha decisão soberana de salvá-los pela graça através do meu filho Jesus. Estou arrepiado quando eu falo disso, eu vibro, gente. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar na tua vida, você não precisa merecer a salvação, você jamais merecerá. A salvação é resultado do poder soberano de Deus, da decisão soberana de Deus de dizer, eu vou enviar o meu filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, os pilares da adoração, a adoração verdadeira, que pode ser aceita por Deus. Os pilares falam do quê? Em primeiro lugar, de Deus entrando soberanamente para governar a história dos homens e transformando esses homens em adoradores através da sua graça. O número 5 continua ainda, gente. Quando Davi enfrentou Golias, ele levou quantas pedras? 5 pedras. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Isto fala do quê? Da insignificância do homem. Davi, humanamente falando, contra Golias, ele não podia nada. Mas não se esqueça, Davi e Golias também representam o homem contra Satanás. Contra Satanás nós não podemos nada na nossa própria força. Mas quando entra a graça de Deus, Davi derrota Golias. Quando entra a graça de Deus, homens pecadores derrotam Satanás. E em Cristo Jesus nós somos colocados nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade. Amém, queridos? Glória a Deus, através da graça de Deus. 5 são os livros da Bíblia que tratam profundamente com o coração do homem. Esses livros são Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Estes livros falam da miséria humana, do pecado do homem, do coração, muitas vezes tomado pela depressão, tomado pelo pecado, pelo arrependimento, mas fala sempre de um Deus cheio de graça, que transforma o pecador em um homem santificado, que muda o caráter, que muda o destino, que muda a relação do homem com Deus. Não é lindo, gente?
Lá quando Jesus em Mateus 25 fala das 10 virgens, 5 são nécias, que não tinham o óleo do Espírito Santo e portanto não tinham salvação e não entram no dia do arrebatamento, não estão na presença de Deus, mas 5 por causa da graça de Deus têm a presença do Espírito Santo e são mantidas no relacionamento com Ele para que no dia da redenção, no dia do arrebatamento, estejam presentes. Em Lucas capítulo 9, meus queridos, Jesus alimentou 5.000 pessoas, olha que coisa tremenda, com o quê? Com 5 pães e 2 peixes. Lembrem-se, na Bíblia o pão é sempre o símbolo de Jesus, que alimenta a nossa vida. O 5 é o número da graça, a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada, além da sua graça para a salvação. Mas o número 2 é o número da concordância. E peixes na Bíblia representa sempre a vida e representa os cristãos. Portanto, os 2 peixes falam daqueles homens que concordam pela fé com aquilo que Jesus fez e são alimentados, não só física, mas emocional e espiritualmente também. Então, mais uma vez, não precisava de muito para que Jesus pudesse fazer um milagre da multiplicação. E ali o pão representa Cristo, então é o alimento não só para o corpo, mas para a alma e para o espírito. E os peixes representam a humanidade, representa a vida dos homens. O peixe é o símbolo do cristianismo e 2 representa a concordância. Quando 2 concordam na terra, Deus faz nos céus. E quando você aceita Jesus, você concorda com Jesus sobre a obra que Ele fez na cruz do Calvário pela tua vida e você é perdoado. Então, meu querido, não fique perguntando se eu mereço salvação. Se Ele decidiu assim, assim será. Eu creio, eu espero que você creia também, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Então, nós temos sempre a graça e a unidade agindo juntas, porque se você não concordar com Deus sobre o caminho da salvação, Ele não pode fazer nada para a sua vida. Mas no momento que você concorda, crê no coração e confessa com a boca que Jesus morreu pelos seus pecados, aí você está salvo. E essa é a maior de todas as manifestações da graça, é a salvação dos pecadores perdidos, irremediavelmente perdidos, que jamais merecerão a salvação, mas pela fé e pela graça do Deus Todo-Poderoso, Ele nos perdoou, Ele nos perdoa, Ele limpa a nossa vida, Ele quebra o poder da maldição. Amém? Então eu quero concluir esta palavra dizendo que o número 4 diz que somos obra de Deus, mas temos fraquezas. Mas o número 5 diz que quando esse Deus todo-poderoso, perfeito, se junta a homens pecadores, através da graça, nós somos salvos e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você está gostando, gente, desse estudo sobre números na Bíblia, maravilhoso, né? Quero te pedir que você compartilhe com todo mundo e avise, Pastor Lamartine está trazendo estudos tremendos sobre os números na Bíblia. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Quero mais uma vez declarar que eu te amo. Um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus.